Oi, nós vamos resolver esse exercício aqui, tá certo? Na verdade, corrigir. Então, foi no dia 29/6. Só que, como é uma correção, né? Eu vou só ver aqueles exercícios que você teve algum erro, tá certo? Então, vamos lá. Bem, nessa primeira página, todas as questões estão corretas, tá certo? Parabéns. Então, vamos partir para a próxima, que é a segunda página, certo? Foi basicamente aqui que você teve, unicamente aqui que você teve erros, tá certo? Então, vamos lá, nós vamos corrigir uma por uma. Não foram todas, tá certo? Vamos lá, 11ª. 4 mais 5 mais vezes 7 mais 8. Bem, eu vou primeiro observar a sua resposta, ver o que você fez. Bem, aqui tem um 9, né? 9, 9, na verdade, peraí. 9 e 15. 15. Bem, de onde é que veio esse 9 e esse 15? Esse 9 veio daqui, ó, da junção de 4 com 5. E esse 15 veio da soma de 7 com 8, tá certo? Só que isso tá errado. Essa forma de resolver tá errada. Ela tá logicamente correta, né? Mas tá errada do ponto de vista matemático, que foi convencionado que, segundo Pendas, né, a multiplicação vem antes da soma. Nesse caso, você somou primeiro e depois multiplicou, né? Depois multiplicou aqui, ó. Tá certo? Então, vamos lá. Como é que a gente faria? Bem, pelo Pendas, né, a multiplicação vem antes da adição e da subtração. E onde é que a gente encontra essa multiplicação? Bem, basicamente ela está aqui, ó. Mas não somente nesse sinal de x, tá certo? Bem, o que esse sinal de x indica é que tanto o número que está à esquerda dele, quanto o número que está à direita dele, estão sendo multiplicados um pelo outro, certo? Então, como é que ficaria essa conta? Seria, no caso, 5 vezes 7, certo? E 5 vezes 7 seria 35, certo? 35. 35, então, sobraria quanto? Estaria, a gente repetiria o 4 mais o 8, tá certo? 4 mais 8. Então, essa seria a expressão correta de você ter feito, tá certo? Isso segundo Pendas, tá bom? Bem, para você entender melhor o que eu estou falando, basta você entender que a multiplicação é, por exemplo, a soma de vários termos várias vezes. Como assim? Por exemplo, olha, 5 vezes o 7, né? Vou escrever aqui, ó, certo? Vou escrever aqui, ó. Então, vamos lá. 5 vezes 7 é o mesmo que 5 mais 5 mais 5 mais 5, 4, mais 5, 5, mais 5, mais 5, certo? Então, aí seria tudo isso aqui, olha. Mas só que faltaria aí, no caso, né? Você ainda teria que somar com 8, né? E com o 4, né? E se você fizer da outra forma, você esquece essa soma inteira aqui, entendeu? Dessa forma que você fez ali. De outra forma, seria assim, olha. Como eu tinha dito, é a multiplicação seguidas vezes de um mesmo número, né? Se eu fiz 5 7 vezes, então faço 7 5 vezes. Olha, para você entender, olha. 7 vezes 5 é o mesmo que 7 mais 7 5 vezes. Certo? 7 mais 7, 4, 7. Certo? 7 5 vezes é isso aqui. Então, o que é que falta nessa expressão? Falta o 4 e o 8, né? Mais o 8, né? Mais o 4. Olha, não se preocupe com isso aqui não, é só para você entender o que eu estou fazendo, olha. Essa expressão aqui, ó, que eu tinha feito anteriormente, é a mesma que essa aqui, entendeu? Isso aqui é só para você entender que a multiplicação é a soma repetidas vezes do mesmo número, entendeu? Aqui, entendeu? Nesse caso, 7 vezes o 5. Ou seja, é isso aqui, certo? Então vamos lá. Eu vou apagar tudo isso aqui e vou partir para responder outra questão, certo? Bem, deixa eu ver aqui a minha anotação. Bem, você errou também agora na 15ª. Então vamos lá dar uma olhadinha na 15ª. Bem, ela é bem parecida com essa 11ª, só que ela tem outro detalhe, um detalhe diferente, né? Vamos lá. Bem, eu vou ler ela. 6 vezes 6 dividido por 9,
mais 6. Bem, eu acho que é melhor a gente ver logo o que você fez, né? Então vamos lá, tem 36 aqui, ó. Esse 36 vezes 6 vezes 6. Tá correto até agora, né? E esse 15, né? Que ele veio, olha, da soma de 9 com 6. Não tá correta não, tá certo? Tá errada. Sua forma de resolver tá errada, ok? Então vamos lá observar como seria a forma correta. Bem, se eu tenho 6 vezes 6, né? Dividido por 9 mais 6. Então a gente observa esse detalhe aqui, olha. Que tem uma multiplicação e do lado dela tem uma divisão. Bem, e quando é que isso acontece? Quando isso acontece, surge aquela dúvida lá, então, entre qual fazer primeiro, seja a multiplicação ou é a divisão. Por exemplo, olha, no caso, n, que é um número, eu vou dizer que n é um número qualquer um, número, tá certo? Número dizer que é um número natural, n vezes n, certo? Dividido por n. São todos números naturais. Isso aqui representa qualquer número, entendeu? O n representa qualquer número. Então vamos lá. Qual seria o resultado disso aqui? A gente faria primeiro a multiplicação ou a divisão? Qual? Porque pelo pendas, né, a gente sabe que, olha, pendas, multiplicação, olha, divisão, adição, subtração. A gente tem a multiplicação e a divisão, né? Só que a gente entra em dúvida. Qual delas fazer primeiro? A multiplicação ou a divisão? Bem, o pendas não fala, né? Mas, no caso, a gente faz primeiro aquele que a gente lê primeiro. Como assim? Bem, a gente lê sempre da esquerda para a direita, né? Então, a gente resolve sempre da esquerda para a direita. E nesse caso, n vezes n, a multiplicação seria feita antes da divisão. Se fosse o contrário, né? Por exemplo, olha. Se fosse o contrário, a divisão que seria feita antes da multiplicação. Ok, então vamos voltar lá para nossa expressão numérica. Então vamos lá, vamos resolver ela agora. Bem, eu tenho 6 vezes 6 dividido por 9 mais 6. Qual eu faria primeiro? A multiplicação, certo? Então fica assim, 6 vezes 6, da mesma forma que eu estou lendo, né? 6 vezes 6 é 36, certo? 36 dividido por 9, né? É mais 6. Ok. E agora, como é que a gente faz isso aqui? Bem, a gente tem que resolver na ordem que a gente lê, né? Mas também nesse caso, olha, nesse caso aqui, ó, a gente tem a multiplicação. A multiplicação, a gente lembra que é feita sempre antes da adição, tá certo? Então vamos lá. Nada de fazer isso aqui, nada de somar 9 com 6 para dar 15, tá certo? Nada de fazer isso. Se eu tenho uma divisão, então eu faço a divisão antes da multiplicação, da adição, na verdade. Multiplicação vem antes da adição, certo? Então 36 dividido por 9 dá 18. 18 mais 6 seria a resposta, tá certo? Então deixo para você fazer aí no seu caderno, ok? Vamos para a próxima questão, tá certo? Temos a 16ª. A 16ª teve também um errinho. Bem, eu vou ver a resposta. Bem, aqui tem 12, que é filho do 3 vezes 9, e o 7, que vem da multiplicação, 5 com 2. Não, da soma de 7, 5 com 2, na verdade. Certo? Não está correta essa forma. Nada correto. Por quê? Porque a gente lembra que a multiplicação vem antes da soma ou da subtração, certo? E nesse caso, olha, você deixou ela por último. Olha ela aqui, ó. Ficou por último. Tá certo? E não tá correto. Nada correto, tá certo? Então vamos lá. Já que a multiplicação apareceu aqui no meio, né? Eu vou efetuar a multiplicação antes das outras. E como é que ficaria? Bem, se eu tenho aqui 9 vezes 5, então eu faço como? 9 vezes 5 é o mesmo, é 45, tá certo? 45. Certo, 45. Então, eu repito 2, por quê? Não fiz nada com ele, né? Então eu quero repetir. E repito 3, por quê? Não operei com ele ainda, certo? Então a expressão correta para se fazer seria essa, entendeu? E o resultado dessa soma, dessa expressão aqui, ó, seria a resposta correta, entendeu? Certo? Então a resposta eu deixo para você fazer aí no seu caderno, ok? Então vamos para a próxima questão. Eu acho que é 17ª. 17ª e 18ª, as duas tiveram alguns detalhes.
a gente observar. Vamos lá. Novamente, né? Olha, lendo aqui, ó, a gente percebe que tem multiplicação, divisão e multiplicação novamente. E a gente sabe que a ordem correta de resolver é de uma forma que a gente lê, né? Então, no caso, olha, 5 vezes 8 dividido por 4 vezes 5. Então, olha, 5 vezes 8 é 40, né? 5 vezes 8 dividido por 4, como eu tinha lido antes, vezes 5. Pronto. E agora? Onde é que a gente faz agora? A gente, novamente, olha, da esquerda para a direita. Por quê? Porque tem, ó, uma multiplicação e uma divisão. E quem a gente faz primeiro? Nesses casos, quem está à esquerda, né? Então, a divisão a gente faz antes. Ok. Então, qual seria o resultado dessa divisão? 40 dividido por 4 é o mesmo que 10, né? Aqui, ó. Esqueci de botar esse sinalzinho. Tem que sempre representar com esse sinalzinho aqui, ó. Para indicar uma certa continuidade, tá certo? Então, vamos lá. Voltando. 40 dividido por 4 é 10. 10 vezes o 5, né? Aí você diz, não, mas nesse caso a multiplicação ficou por último, não ficou no final, né? Não, né? No caso ela teve que ficar, mas por quê? Mas por quê? Por conta da ordem, né? Que a ordem é sempre da esquerda para a direita, certo? E só nesses casos que ela fica por último, entendeu? Nas expressões. Então, é isso. O resultado seria esse, certo? Se você fizer, vai dar o resultado correto para essa conta, ok? Eu vou apagar aqui, certo? Para ter espaço para corrigir a próxima, que é a 18ª. Vamos lá. 18ª. 6 mais 6 vezes 6 mais 6. Ela é bem familiar, né? O que é que a gente tem aqui no meio? Uma multiplicação. Se a gente tem uma multiplicação e as outras contas são só de subtração, adição e subtração, né? Quem é que a gente faz primeiro? A multiplicação. Aqui está a sua resposta, né? A sua resposta foi a mesma coisa que tinha acontecido antes, né? Fez a soma antes da multiplicação. Então vamos lá. Vamos lá trabalhar essa questão. Se eu tenho a multiplicação para fazer antes, então eu faço ela antes. 36, né? É o resultado de 6 vezes o 6, tá certo? Então, o que é que restou aqui, ó? Restou o 6, né? E do outro lado também restou o 6, né? Só isso. O resultado seria esse, certo? Não tem mais o que fazer aqui. E é isso. Resolvi a última. No entanto, tem outra nova observação para você entender melhor